Pânico 6 é o mais novo filme da saga tão aclamada pelo público. Ele foi gravado logo em seguida ao filme anterior. Será que esse novo filme deu bom, mesmo sem a protagonista original? Descubra tudo isso e muito mais nessa análise sem e com spoilers. This isn't like any other Ghostface. Caras, eu preciso admitir que Pânico 6 me surpreendeu bastante, pois eu estava crente que esse novo filme iria ser uma bomba. Isso por conta de uma série de fatores. Pra quem assistiu esse vídeo sabe muito bem disso. Esse filme tá longe de ser perfeito, ele possui várias coisinhas que incomodam bastante. Sendo assim, vamos começar falando da direção. Pânico 6 conta novamente com a dose dupla de diretores Tyler Gillett e Matt Bettinelli, que também dirigiram o filme anterior. Em Pânico 5 deu pra perceber que eles mandam muito bem na direção. E aqui é a mesma coisa, porém muito melhor. Nesse filme eles estão mais ousados, mais soltos, e isso faz com que nós, o espectador, mergulhemos de cabeça dentro da trama. A atmosfera desse filme também é muito mais sombria do que o anterior. Os diretores conseguem te passar o real sentimento do que está acontecendo aqui. E esse filme, graficamente falando, ele é mais violento do que o anterior. Mas não é uma violência gratuita, algo feito sem sentido para chocar o público. É feito da forma correta, com um propósito por trás. Eu vi o pessoal comentando que esse é o filme mais sangrento da franquia. Eu concordo plenamente com isso. Ele é extremamente violento e a maquiagem é insana de bem feita. Antes desse, pra mim, o filme que era o mais visceral era o Pânico 4. Mas esse novo é muito mais violento a ponto de ter essa placa no cinema avisando isso. Pra finalizar essa parte, os diretores mandam muito bem aqui, é uma ótima direção. E se você comparar o filme anterior com esse, como eu falei, fica claro que eles estão bem mais soltos do que no quinto filme, e isso foi ótimo. Indo agora pra história de Pânico 6, eu particularmente gostei, é um enredo com a mesma fórmula de Pânico mesmo, porém eles mudaram algumas coisinhas aqui. A mudança mais óbvia foi na cidade. Esse filme se passa em Nova York, um cenário completamente diferente do que Pânico tá acostumado. E eu sinceramente gostei, essa mudança dá um ar diferente pro filme. Uma outra mudança é que o início desse filme é completamente diferente de todos os outros da franquia. E eu curti bastante isso daqui, porque dá uma grande quebra na nossa expectativa. Outra coisa que eu achei bem interessante foi que nesse filme tá muito mais difícil, pelo menos foi pra mim, de você deduzir e acertar quem é o assassino ou assassinos. Não vou falar no singular nem no plural pra não dar spoiler. Falando agora das novas protagonistas, esse ponto foi uma grande surpresa pra mim também. Eu não tinha curtido essas duas personagens quando elas foram introduzidas no filme anterior, e aqui eu achei que seria a mesma coisa. Só que pra minha agradável surpresa foi ao contrário. O roteiro consegue dar peso e profundidade para as duas, e não faz isso de uma forma forçada ou coisa do tipo. Ele trabalha coisas que nós vimos no filme anterior, e isso faz com que a relação das duas tenha peso. E uma das principais coisas que faz a relação delas funcionar tão bem não é só o roteiro, mas também as duas atrizes. Ambas mandam muito bem aqui, e juntas elas têm uma química excelente. Agora você deve estar se perguntando se a Sidney faz falta. E pra minha extrema surpresa também, não faz. Porque a direção, junto com o roteiro, faz um ótimo trabalho com essas personagens. E também, como eu mencionei, as atrizes mandam muito bem. Então esse compilado faz com que elas funcionem muito, mas muito bem aqui. Mas eu não posso negar que por conta do saudosismo, às vezes batia aquela saudade dela. Agora falando do plot do filme, isso foi algo que me pegou bastante, porque é um plot horrível. A motivação do assassino é muito mal elaborada. Sério, é muito ruim. É um show de clichê e coisas sem sentido. E isso mostra exatamente o que eu abordei nesse vídeo. A franquia Pânico já está se arrastando e as ideias já estão começando a acabar. Aqui dá pra notar que eles estão tentando escapar disso a todo momento. Por exemplo, novas protagonistas, uma cidade nova, o início é completamente diferente, entre outras coisas. Então isso mostra que eles sabem o que está acontecendo com a franquia e estão tentando escapar disso, mas não tá dando certo. Eu sinceramente espero que eles deem um ponto final nessa saga, caso ao contrário, eles vão dar um tiro no próprio pé. Agora eu quero falar das coisas que não fazem sentido nesse filme. Todo mundo é imortal. Sim, você não ouviu errado, todo mundo aqui é imortal. Os personagens sofrem diversos ferimentos que teoricamente eram pra ser fatal, mas ninguém morre. O filme tem muito medo de matar esses personagens secundários, e sinceramente eu não faço a menor ideia do que pretendem fazer com eles. Eu não sei ao certo, mas se esse não for o filme da saga com menos mortes, é um deles. E isso desses personagens serem imortais quebra muito o peso do filme, porque tira a realidade das coisas. Outro ponto a observar aqui é que esse filme sofre do mesmo problema do anterior. Pra não dar spoiler, me responde uma pergunta. Como essa mina franzina aqui conseguiu sair no mano a mano com o Dewey, um policial treinado, forte, e vencer? Isso faz algum sentido? Claro que não. E aqui em Pânico 6 acontece esse mesmo problema, só que é ainda pior. Outra coisa que não faz sentido algum é isso aqui, ó.
Vocês viram aí que o Ghostface consegue se livrar de um tiro de 12 a queima-roupa, sendo que o tiro de 12 espalha, e ele faz isso se abaixando no exato milissegundo que o cara atira. Nesse filme você vai ver mais esse tipo de proeza sem sentido. Falando sobre os personagens secundários, eles sinceramente não tem nada demais, mas não são ruins também, eles são ok, só isso. Eu gostei bastante da introdução da Kirby aqui, os roteiristas conseguiram posicionar ela muito bem na história e dar um background bem interessante pra ela. Como todos nós sabemos, Pânico tem uma característica muito forte que é abordar assuntos no seu subtexto, fazendo críticas a algum tema específico, e aqui naturalmente não é diferente. Essas críticas estão presentes no filme e são muito bem colocadas de forma não expositiva. É um tema atual e que vale a pena refletir sobre. Quero falar agora de algo que me decepcionou muito. Não tem nada a ver com o filme em si, mas com o criador da saga, Wes Craven. Quando começa os créditos do filme, aparece escrito, baseado nos personagens criados por Kevin Williamson. Pra quem não sabe, o criador da franquia Pânico foi o Wes Craven, e o Kevin Williamson foi o co-criador. Ou seja, ele ajudou a criar a franquia. Eu não posso afirmar isso porque eu não vi os créditos até o final, mas pareceu que eles só acreditaram o Kevin, e tacaram o foda-se pro Wes Craven. Eu já tentei achar os créditos pra me tirar isso a limpo, mas eu não consegui encontrar, porque tá bem recente ainda que o filme foi lançado. O que eu sei é que se de fato eles tiverem feito isso, foi uma falta de respeito imensa, não só com Wes Craven, que infelizmente já partiu, mas também com a saga e todos os fãs de Pânico. Pânico 6 entrega para nós um bom filme de terror, e esse mérito é principalmente da direção e das protagonistas. Mesmo tropeçando em alguns problemas, é um filme bastante divertido e com personalidade. Minha nota para Pânico 6 é um 7 de 10. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, e peço que se possível se inscrevam e deixem o seu like porque ajuda muito. Até um próximo vídeo.